Ô, Jefão, corre aqui, meu. Não, mais um louco. Não teve aquele cara do PC lá, que queria o PC da NASA por 3 conto? Aquele lá eu já me livrei. Mas agora apareceu um outro. Cara, ele me vem com uma história que ele quer rodar 4 computador dentro do nosso PC Gamer, usando placa de vídeo. Dá pra fazer isso? Que o cara quer um PC da hora. Isso aí parece que não é pé rapado que nem o outro, não. Não, como assim não dá, velho? Ô, Jefão, tem que dar. Aqui na loja do Ratão a gente sempre se destacou porque, né, a gente é diferente. Não. Cara, ó. Bom, se você tá falando. Cara, como é que chama aquele menino lá, o que sempre anda com a cara pra baixo lá, o da TI? Ele trabalha aqui faz uns 6, 7 anos, mas... provavelmente ele resolve. Cara, ele resolve, ele arruma o celular de todas as tiazinhas aqui da empresa, das mulheres bonitas também, né? Eu já vi ele fazendo uns encanamentos lá no servidor, tava pingando água do ar-condicionado. Cara, ele fez um trabalho bonito lá com cano de PVC. Cara, eu acho que ele resolve. Eu só não sei o nome dele. Você lembra o nome dele? Pra gente procurar aqui nas ramais. Ele vai resolver. Certeza que ele resolve, cara. Certeza. Tô te falando, eu sei o investimento que a empresa não faz em TI e ela continua funcionando. Eu vou atrás dele que vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo. Fala! Nossa, foi até mais grave que o normal, né? Fala, pessoal. Tudo bom? Vida de TI não é fácil, então eu fiz o cross aqui, né? Do coitado do cara de TI que precisa trabalhar com virtualização, que é o que a gente vai falar hoje, e compartilhar a GPU, e fazer café, e arrumar bebedouro, e por aí vai, tá? Continuamos nos Ionzão da Massa, agora com um assunto que recorreu algumas vezes aqui no canal, né? Sobre compartilhamento de GPU, tá? Automaticamente a galera... Eu preciso arrumar essa câmera porque ela fica esquisita, assim, ela fica sumindo uns pedaços, né? Isso é tecnologia de NVIDIA, de altíssima qualidade. Você põe para remover o fundo, ele fica sumindo com a imagem. E o que acontece? Né? O pessoal queria compartilhar a GPU, que ia fazer X, Y, Z. No final eles só queriam jogar com vários bonecos no mesmo jogo para roubar. Tá? Mas aí cai num segundo problema, porque os jogos têm sistema anti-cheat, tem sistema anti-roubo. E aí a pessoa consegue ter o 3D na VM, né, dentro da máquina virtual, mas ele não consegue jogar. De qualquer forma, tá aqui o vídeo, vocês vão ver como faz. Dependendo do que você for usar, vai funcionar, tá? Se não tiver anti-cheat. E se você não quiser roubar, vai funcionar com certeza e é super prático, tá? 2667V4, tava com a memóriazinha padrão 2 de 16 e uma Radeon 7 aqui, porque a gente tem bastante memória de vídeo, tá certo? Então, vamos começar com o Technicase. O que a gente vai fazer aqui é fazer uma espécie de um exploit, né? A gente vai explorar um recurso que tem no Windows Sandbox. A gente vai usar ele no Hyper-V, tá? Que é o virtualizador aí da Microsoft que tem no Windows Pro e Enterprise. Eu não sei se tem outra versão. Se você tiver com o Home, não dá para você fazer isso. Você tem que instalar o Pro, tá? Tem que baixar esse mano aqui, tá? É o do time. O time é um cara da hora, eu curto o time, porque dava maior trabalho fazer isso aqui e o script que o mano fez ficou top. Eu já baixei, tá? Já tá aqui. Vou extrair ele aqui. Beleza. Vou jogar lá no C2 Não precisa, mas é só porque eu sou, né? Eu tenho medo de dar erro de sintaxe. Fora isso, aqui na própria página, tá? Joguei GPU PV, peguei o time aqui. Eu preciso também de um Windows. Eu preciso baixar. Deve ter em algum canto aqui, se eu não... Aqui, ó. Eu clico aqui, ó, no segundo link. Windows 11. Rola até aqui embaixo. Baixo o bichinho. Tá certo? Combinado? Tá? Tudo tranquilo. Já baixei também. Eu baixo tudo em inglês, mas já vou dar a cal para vocês do que precisa alterar para quem tá usando em português. Vou deixar aqui junto também, tá? Então vamos para o primeiro passo. Precisamos adicionar o Hyper-V,
né? Por padrão, o Windows não vem com Hyper-V ligado, né? Eu fui pelo atalho, mas vocês podem, em painel de controle normal, e ligar e desligar recurso do Windows, tá certo? Bem direto ao ponto, ó, Hyper-V, reboot. Deixa ele pensar na vida aí. É bem rapidinho. Caramba, eu fiz um café fraco, tá dando até tristeza. Rebootzão. Reboot significa o quê? Merchan. Então vamos para merchan, já que casou aí no reboot. Ah, tá muito curto, não vou pôr merchan agora não. Eu vou cortar mesmo. Tá muito, 1 minuto e meio depois da outra merchan, tá muito pouco. Reboot ligeiro, já temos o Hyper-V. Então a gente pode começar o processo propriamente dito. Só abrir um PowerShell aqui e lá na pastinha do... Eita, CDC não, é só CD. E lá na pastinha do... Não, não é time, é GPU PV. Ah, não lembro, deixa eu dar um giro aqui, esqueci o nome já. É em Enhanced GPU PV, tá certo? Já estamos aqui bonitinho. A gente tem 3 scripts aqui, tá? Um com o nome errado, isso aqui está dizendo copy files to VM, né, que é copiar os arquivos para a máquina virtual, mas ele faz tudo, ele cria VM, instala o Windows, ele, ó, coisa boa. Tem o pré-check, que é o que a gente vai rodar ele para ver se a gente esqueceu alguma coisa. Na verdade, né, eu vou ter que alterar só uma política de segurança aqui do execução de script. Isso aqui é para atualizar o driver, porque o driver que você está no host tem que ser o mesmo driver que está na VM, senão dá probleminha, tá? Então, o pré-check não vai rodar, ele vai dar um erro, que eu não tenho autorização, né? E o que a gente precisa procurar aqui, ó, é PowerShell, Execution Policy, tá? Você tem o get e tem o set. O get é para você descobrir, isso se ele colocar aqui, né? É para você ver como é que tá, né? Eu vou copiar o set aqui, mas vamos rodar inteiro aqui, tá? Não vamos porque ele não copiou, porque ele tá de mau humor. Vamos lá de novo. Tá certo? Ó, o set é para conferir, mas eu quero ver, ó, tá restringido. Então eu vou com um set, vou colocar um unrestricted, que aí ele vai rodar restricted. Unrestricted. Bom, não sei escrever pelo jeito, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu quero unrestricted. Tem algum erro de sintaxe que eu estou com preguiça de procurar, né? Então, eu vou pôr um restricted para tudo, tá? A gente não tá nem aí para segurança, a gente quer performance, então... Ah, não! Outra burrada, precisa ser admin, tá? Depois dessa eu mereço até um break, viu? Foi juvenil isso aqui, novamente, né? Eu tomei outro DNI por causa de eu não estar com uma ADM. Sendo ADM, ele vai passar batidão, então copia, joga aqui. Beleza, não, opa, confirma. Beleza, a gente já pode executar. Vamos pro break de novo e a gente executa, não tem problema. Estamos na cara do gol, vamos rodar o pré-check. Pode rodar aqui que é de confiança, é de boa família. E vai dar que tá tudo certo e vai listar todos os meus GPUs, que no caso é só a AMD Radeon Pro 7, tá? Qual que é o próximo passo? Tá, eu preciso editar o arquivo aqui para a criação da VM para dar tudo certinho, tá? Eu vou trocar de nome, porque esse nome aqui é feio, tá errado, ó. VM Creation 1. E aí eu faço uma cópia dele aqui, faço mais uma cópia, que se a gente estragar o arquivo, eu tenho um backup. Então, beleza. Aí, para editar isso aqui, a gente abre o editor do PowerShell. E a gente abre também aqui o Hyper-V Manager. Tá? No meu caso, eu nem precisaria do Hyper-V Manager, mas é para explicar para vocês. Abrir a configuração. Muito bom. Lá no root, no C2 Enhanced. Vou pegar a primeira VM aqui. Aqui eu defino o nome da máquina. Eu vou colocar como 01, porque você pode ter 02, 03, 04, 05, 06. Preciso do path, preciso do caminho para o ISO. Tá, isso aqui vai estar errado. Quem fez foi o James. Aqui não temos James Bond. E meu ISO tem um outro nome também, não é exatamente igual. Tá certo? Então vamos trocar o nome do ISO aqui também. Opa, selecionou tudo errado. Belezinha. Edição, eu acho que é a versão da VM. VHDX é um VHD normal. Boot UEFI. Tamanho do disco 40, 8 GB de memória.
Core eu vou colocar 3 cores em homenagem ao Athlon de 3 cores, velho pra caramba. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Marca onde ele vai gravar a máquina, caso você precise apagar, se você fez muito, né? Muitas máquinas. E o nome do switch virtual. Aqui dentro do Hyper-V, ó, Switch Manager. Se tiver em português, ele vai estar como switch padrão, alguma coisa assim. Aí você tem que trocar o nomezinho para bater. Senão a máquina não vai ter rede e você que não tem muita prática com a virtualização, você vai se enrolar um pouquinho, tá? O meu aqui vai bater. GPU name, você pode copiar aquele do pré-check, mas, entretanto, aqui eu só tenho uma, eu posso deixar alto, e eu não quero que ele use mais do que 20% de GPU, tá? Para quê? Para que eu possa, fazer o que você quer fazer aí várias vezes, sem ainda topar o GPU. Além disso, isso aqui automaticamente instala ou o Parsec com o modo VDA, e aí você tem até como pagar o Parsec para acessar o remoto, ou você pode instalar o Sunshine, e você também tem um display virtual. Tá? A parte da configuração da VM básica já está aqui, a única coisa que a gente vai fazer é trocar o nome do usuário, Benchmark, é benchmark. Acho legal que os caras falam bem, que é benchmark. Né? Aí, põe uma senha idiota e deixa com autologon. Beleza, aqui a gente já está completo. Tá? O que eu costumo fazer? Eu salvo aqui, tá certo? Eu peguei aqui, ó, da descrição para frente. Então, eu abro o arquivo 2, por exemplo, se eu fosse criar só 2 VMs, eu pego aqui da descrição para cima, jogo aqui, que tá tudo certinho, e troco o nome da VM. Ou não, porque faltou um pedaço. Não ficou certo, ficou errado. Faltou um pedaço, sabe-se lá por quê. Beleza, agora vai ficar certo. Então, vamos lá. Fechar, abrir. Beleza, pego da descrição para cima. Tem que ir no teclado mesmo, ele não vai, é meio burrinho. Beleza, a única coisa que eu vou fazer aqui é trocar o nome da VM, tá certo? Show de bola! Vamos pro Merchan, a gente começa a criar a maquinola. Vamos lá. Isso posto, a gente pode rodar a primeira VM. Eu rodaria uma depois a outra, não rodaria as duas ao mesmo tempo, porque a criação da máquina vai muito CPU, tá? Então, qual que é o nome que eu pus mesmo? VM Creation 1. Roda. Ele vai dar a descrição para você do que ele está fazendo, mas basicamente ele extrai o arquivo win, né, de dentro da mídia, faz a instalação do Windows, coloca os drivers, cria o usuário, é tudo automatizado. Então, vamos brincar de 1, 2, 3, está pronto. A gente não precisa esperar, tá? Porque isso vai bem longe e foi o que eu disse, na hora que ele for colocar a imagem, né, que ele cria o sistema de arquivo, agora ele está aplicando a imagem. O uso de CPU sobe bastante e demora um tempo, tá? Não é um negócio que é instantâneo, tá? Aqui eu tô com um Xeon, é um Xeon, mas é um Xeon legal, tá? É um Xeon parrudão, olha lá. Conseguiu passar de 100% por algum milagre da natureza, mas vamos segurar aqui. Muito bom, já estamos com as duas VMs criadas, né? Eu tinha rodado a primeira VM, ela criou, fez o processo na segunda. E aí a gente pode ver aqui, isso aqui a gente pode fechar, tá? Não precisa ficar com ele aberto. A gente pode ver que temos as duas VMs aqui, ó. GPU PV01, GPU PV02, ambas com a mesma configuração, 3 cores em homenagem à AMD, que tem espetado você, mas vocês gostam de M4, vocês gostam de M5, né? Então deixa a AMD espetar vocês. GPU aqui, Radeon Pro 7, GPU aqui do mesmo jeito, mesma configuração, tudo igualzinho. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente volta para o hospedeiro, para o host, tá? E vamos acompanhar a carga no GPU do host, tá? Vou abrir Valley desse lado. Tô com uma limitação de GPU, lembra que a gente definiu 20%? Então ele não vai acabar com o meu GPU aqui no host. Ele não consegue delimitar certinho o que você colocou, mas ele fica perto. Se você pôs 20, ele vai ficar entre 20, 25, 30. Eu já estou usando um pouquinho, né? Algumas porcentagens, deixa ele carregar aqui o Valley. E na outra VM, que é a VM2, a gente vai rodar o WebGL pasta, que é levinho, mas vai adicionar carga aí pra gente, aí dá para vocês verem que o GPU é funcional. Ah lá, ó. Na verdade, o 20% da VM se traduziu mais ou menos em 30 aqui fora,
mas ok, não tem problema. Vamos abrir uma outra carga aqui, que são os macarrõezinhos aqui em OpenGL, a 60 FPS ou algo muito próximo disso. Essa carga é bem leve, então ela não conta muito. Mas vai adicionando. Aqui eu já tinha pré-baixado as aplicações, deixei tudo pré-pronto. O que importa é que assim, a gente tem um 3D real, funcional e independente. Aqui, se eu quiser abrir aqui também, ó, WebGL pasta, tá? E independente do host. Agora a gente vai estar com uma carga maior ainda, porque eu tenho 3 bagaças rodando. É que isso aqui é bem leve para placa de vídeo moderna, né? Mas, ó, estamos com tudo rodando. Repito, tá? Para joguinho, vai ter muito anti-cheat que vai bloquear. E você não vai conseguir fazer, mas vem cá, vem aqui mais perto. Né? Vem falar com o cara da TI, tá certo? Vem falar com o cara da TI. A verdade é que existe um outro método. E a gente vai ter vídeo disso, provavelmente em uma semana, mas a gente não vai usar GPU profissional da NVIDIA, a gente vai usar um outro hack, né? Vou dar spoiler, tá no finzinho aqui, a gente pode dar spoiler. Vou até pôr mais um merchan aqui para dar o spoiler, vamos lá. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Se a gente pegar aqui, ó, até a geração do Turing, né, a geração da 2080, né, 2070, tal, eu tenho NVIDIA Multi GPU Hack. Vou ter que usar um Proxmox, é um negócio mais complicado. 1, 2, 3 e... Então, para quem assiste até o final os vídeos, a gente vai usar Proxmox direto no host, tá? Então, você não vai poder ter sessão direta, você vai ter que ter uma máquina dedicada para isso. E a gente vai utilizar, aqui provavelmente uma 2080, mas pode ser 1080, pode ser qualquer uma delas, para habilitar a função de GPU virtual, ou seja, de pass-through de hardware para GPU de consumer, né? Isso aqui é uma atualização desse GPU Unlock, que é o repositório original, que já é mais antigo, mas, foi o que eu disse, ele funciona em todos os GPUs aí mais antigos, tá? Da NVIDIA. Então, para quem tá realmente tryhardando bootear, a gente vai ter um volume 2 disso aqui na próxima semana. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.